vamos começar. Quando nós não conhecemos a Deus, nós temos um péssimo hábito de criar um Deus segundo aquilo que é mais confortável para nós. E qual é o Deus que a grande maioria das pessoas servem e buscam todos os dias? Aquele Deus que vai fazer a parte dele e aquele Deus que vai fazer a nossa parte também. Esse é um padrão que tem sido repetido há muito tempo por muitas pessoas. E quando um padrão é repetido, um resultado também é repetido. A palavra de Deus vem justamente com o propósito de quebrar todos os padrões que foram estabelecidos em nossas vidas. Quando a palavra de Deus diz, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação constante de suas mentes, para que possam experimentar da boa e agradável, perfeita vontade de Deus, a mensagem que esse texto está nos mandando é a seguinte: do jeito que você está, não é o suficiente para chegar no lugar onde você quer. Então nós temos que estar em constantes mudanças, constantes transformações. Uma das frases mais comuns que confortam o espírito de muitas pessoas é a seguinte: ainda não chegou a minha hora. E de verdade, essa é uma das frases que tem, assim, arruinado a vida de tantas pessoas, de uma forma, assim, tão grandiosa, que não deveria estar sendo assim. Muitos dizem, não chegou a minha hora, mas na verdade, para muitos, já passou de hora há muito tempo. E por que as pessoas têm o péssimo hábito de usar essa frase como justificativa? Porque no nosso subconsciente, quando nós dizemos, ainda não chegou a minha hora, dá a entender que nós estamos fazendo tudo o que precisa ser feito, mas simplesmente ainda não chegou a hora. E quando nós entendemos que nós estamos fazendo tudo o que precisa ser feito, nós não mudamos. Isso contraria de cara com esse versículo que eu acabei de citar. Porque nós temos que estar em constante transformação, nós temos que estar em constante mudança. Porque é muito mais fácil você falar que não chegou a minha hora, do que você mexer na sua fé, do que mexer na sua obediência, do que mexer nas suas renúncias, do que você mexer naquilo que já se tornou uma zona de conforto. Então, se existe algo que você precisa abolir da sua vida, é esse bendito, ainda não chegou a minha hora. Entenda uma coisa, em Eclesiastes diz sim, existe um tempo determinado para cada coisa debaixo do céu. Isso é fato, existe o tempo do Senhor. Só que existem pessoas que estão há tempo demais no mesmo lugar, há tempo demais no mesmo nível, há tempo demais nas mesmas medidas. E esse é um padrão que nós temos que quebrar. Porque o nosso padrão de comportamento define qual será o nosso padrão de vida. As nossas ações repetidas vão definir aquilo que vai acontecer repetidamente em nossas vidas. Entenda uma coisa de uma vez por todas. O seu momento não define você. É você que define o seu momento. E mesmo que muitos falam, a minha fase não é boa, está difícil para todo mundo, não é só comigo que está difícil. Primeiro ponto, tire os olhos do que está acontecendo ao seu redor e comece a se focar naquilo que está acontecendo dentro. Na semana passada ainda, eu trouxe o seguinte raciocínio: a nossa maior guerra é aquela que acontece aqui dentro. Por quê? O que está dentro, sai. E tudo aquilo que sai, volta. Porque de Deus não se zomba. Tudo que nós plantarmos, isso nós iremos colher. Então nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que está dentro de nós. Não é o seu lugar que te define. Repita comigo: não importa onde eu estou,
mas sim como eu me porto. Mais importante do que o lugar onde você está, é a forma como você tem se portado. E é isso que vai definir o seu resultado final. Se nós pegarmos a história de José, quando José foi vendido como escravo, sabe por que ele teve tanto êxito, por que ele foi abençoado, e mesmo como escravo, ele estava sendo abençoado? Porque ele estava no meio de escravos, mas ele não era um escravo. Ele estava no meio, ele estava em um determinado lugar, mas ele não era aquilo que aquele lugar representava. Em seguida, quando ele foi traído, prepararam uma cilada para ele, e ele foi vendido como escravo, como prisioneiro. Quando ele se tornou um prisioneiro, por que ele teve tanto êxito na prisão? Porque ele não era um prisioneiro dentro daquela prisão. Quando Davi, ele teve êxito contra Golias, onde ele estava? No meio de covardes. Mas ele não era um covarde. Ele não foi um covarde. Daniel e aqueles jovens, onde eles estavam? Juntos ao rei, onde todos estavam se contaminando com a comida do rei, mas eles decidiram não se contaminar. Onde eu estou querendo chegar? Como você se porta vai definir como será a sua história daqui para frente, e não o lugar onde você está. Se você está em um processo de separação, mas você está lutando, você pelo menos diz que não quer separar, não se porte como um divorciado. Se você carrega algum tipo de enfermidade, do qual você já recebeu o diagnóstico que não tem mais jeito, não tem mais saída, que você vai morrer, mas você não aceita isso e você diz que você não vai morrer, então não se porte como se você estivesse morto. Nós temos que tomar muito cuidado com as influências que estão ao nosso redor. Porque José, ele foi um bom exemplo lá dentro. Ele deixou de ser escravo. Mas quantos outros, por se portarem como escravos, continuaram a ser escravos por muito tempo? José deixou de ser um prisioneiro. Mas quantos outros continuaram presos, mesmo depois de José ter sido retirado da prisão e ter sido colocado como governador do Egito? Quantos continuaram como covardes, mesmo depois de Davi, tendo sido um homem ousado, corajoso, e enfrentado todos os seus inimigos? Então não se prenda à sua realidade, se prenda àquilo que você está fazendo. Você não faz a diferença sendo igual a todo mundo, você faz a diferença sendo diferente. Se o seu problema hoje é financeiro, não se porte como alguém miserável. Tenha um espírito diferente, porque aquilo que você faz, repita comigo, aquilo que eu faço, é aquilo que eu atraio. Faça diferente, e atraia algo diferente para a sua vida. Não se contente com aquilo que você está recebendo. Não aceite e principalmente se porte de uma maneira diferente. No início eu ainda abri falando, qual que é o Deus que a grande maioria das pessoas buscam? O Deus que vai fazer a parte dele e o Deus que vai fazer a nossa parte. E não é assim que funciona. Ageu 1, versículo 1. No segundo ano do reinado de Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, por meio do profeta Ageu, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, este povo diz, repita comigo, ainda não chegou o tempo, eu continuo, o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Olha em outra tradução como está escrito,
uma mensagem do Senhor dos Exércitos de anjos. O povo está empurrando com a barriga a sua tarefa. Eles dizem que não é o momento certo para reconstruir o meu templo, o templo do Eterno. Entenda uma coisa. A nossa vida, ela é 100% dirigida pelas nossas prioridades. Nós somos o reflexo de tudo aquilo que nós tratamos como prioridade. Porque quando nós falamos em prioridade, nós estamos falando em algo que está no centro de tudo, à frente de tudo, coisas que nós deixamos de fazer para lidar com essa nossa prioridade. E aqui nós vemos um povo que não tinha como prioridade a reconstrução do templo. Aqui diz templo, no sentido literal da palavra, o templo, o lugar. Mas hoje, quando nós falamos em templo, nós estamos falando de nós. Nós somos templo do Espírito. Por isso, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu dizendo: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerem o que tem acontecido com vocês. Olha como está em outra tradução, e particularmente eu gostei mais dessa. E um pouco mais tarde, o Senhor dos Exércitos de anjos falou novamente. Repita comigo: deem, vamos juntos, deem uma boa olhada na sua vida, reflitam sobre ela. Dê uma boa olhada na sua vida. Nós podemos, assim, justificar das maiores e melhores formas possíveis. Nós podemos criar os porquês, nós podemos dar as raízes, está acontecendo isso porque lá atrás foi assim. Nós podemos nos justificar de diversas maneiras, mas nós nunca poderemos, nós nunca vamos conseguir ignorar os nossos resultados, porque os resultados falam por nós. Assim como nós acabamos de ler, reflita sobre a sua vida, reflita sobre o seu casamento, reflita sobre a sua empresa, reflita sobre a sua condição financeira, reflita sobre cada um dos resultados que você tem tido, e mesmo que você crie inúmeras justificativas, entenda uma coisa: está tudo ligado ao que você fez ou deixou de fazer. Em outras palavras, os seus resultados estão diretamente ligados às suas prioridades. Anteriormente nós lemos, o povo está empurrando com a sua barriga as suas tarefas, aquilo que precisa ser feito. Assim como muitos estão nessa mesma condição. Sabem o que precisa ser feito, sabem como precisam se posicionar, sabem que precisam de uma atitude mais ousada, precisam se lançar, precisam sair da zona de conforto, mas continuam empurrando com a barriga. Enquanto nós empurrarmos com a barriga aquilo que nós precisamos fazer, nós não conseguiremos chegar no lugar onde nós queremos chegar. Vocês, olha a consequência disso. Vocês semearam muito, e repita comigo, e colheram pouco. Eu continuo, comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Mas vocês semearam muito e colheram pouco. Mas na palavra de Deus diz que tudo que nós plantamos nós colhemos na direção certa. Aqui nós estamos falando de muito esforço, de muito sacrifício, de trabalho árduo, mas sem resultados. E recentemente nós ouvimos sobre isso, a pesca maravilhosa. Homens que sabiam o que precisavam fazer, homens que tinham experiência,
Homens que tinham os equipamentos necessários, estavam lá se esforçando, jogando as redes e não pegando absolutamente nada. Enquanto nós não mudarmos nossas prioridades, nada vai mudar. Todos os domingos, às 19 horas, um testemunho mais forte do que o outro tem sido colocado no YouTube. Os nossos destinos curados. Mas entenda uma coisa. Deus cura, repita comigo, Deus cura, mas Ele não é remédio. Entenda isso de uma vez por todas. Deus cura, mas Ele não é remédio. Por que Ele não é remédio? Que hora que você mexe no remédio? Na sua casa. Você que está aí na transmissão. Quando que você mexe no Dorflex? Quando você pega os remédios para dores de cabeça, os Floratil da vida para dor de barriga. Quando? Somente quando precisa. E esse é um padrão que nós precisamos quebrar de uma vez por todas. Porque enquanto nós levarmos com a barriga, enquanto nós não estabelecermos as prioridades certas, é isso que vai acontecer. Muito esforço, muito esforço, muito esforço, e um ano igual ao outro, um ano igual ao outro, um mês igual ao outro, uma semana igual a outra, e nada mudando. Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põem roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para colocá-lo numa sacola furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Vão até o monte, tragam a madeira e reconstruam o templo. Dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco. E esse pouco, quando o levaram para casa, eu dissipei como um sopro. E por quê? Olha em outra tradução como está. Vocês tiveram grandes ambições pessoais. Repita comigo, mas não houve resultado algum disso. Ambições, todos nós temos. Sonhos e projetos, todos nós temos. E prioridades, todos temos as mesmas? Não. Enquanto nós não estabelecermos o Senhor como prioridade em nossas vidas, enquanto não restaurarmos, reconstruirmos o templo do Senhor, ou pior, em alguns casos precisa ser restaurado, em outros nem construído foi. Esse é o resultado de uma vida sem Deus. Esse é um resultado de uma vida onde nós esperamos muito, temos muitas ideias, muitos planos, muitos sonhos, comemos, bebemos, mas nada supre, nada é o suficiente para nos deixar satisfeitos, e parece que a gente esperava muito, parece não, é o que tem acontecido com muitos, e muitos têm recebido tão pouco. Pergunta o Senhor dos Exércitos: por que o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa da sua própria casa? Por isso, repita comigo, por isso, eu continuo, os céus retêm o seu orvalho e a terra não produz os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que o solo produz, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Eu fiz vocês repetirem, por isso. Então miséria não é aleatório, dificuldades não é acaso, assim como prosperidade, vitória, abundância, crescimento, progresso, nada disso é por acaso. Tudo tem uma causa, e toda causa, repita comigo, traz consequência. Esse versículo não estava no sermão, mas eu achei que ele encaixou perfeitamente, por isso que eu trouxe ele novamente. É um versículo da semana passada. Marcos 10, versículo 28 até o 30. Então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Jesus respondeu: em verdade lhes digo,
que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por minha causa e por causa do Evangelho, repita comigo, que não receba já no presente, vamos de novo, já no presente, 100 vezes mais. Entenda uma coisa, nós não estamos falando de abandono de família. Nós não estamos falando de abandonar mães, pais, filhos, não estamos falando de abandonar propriedades. Nós não estamos falando de abandono, mas sim de mudança de prioridades. Olha como está em outra tradução, que receba 100 vezes mais, repita comigo, tudo isso aqui na terra. E no mundo futuro, a vida eterna. Não importa como foi o seu ano, não importa como foram os meses até aqui, a partir do momento que nós plantamos, nós colhemos, mas sempre há tempo para fazer um plantio novo, sempre dá tempo de plantar diferente e viver um resultado diferente. No início eu falei com vocês, não é o lugar onde você está, mas sim como você se porta. José estava como escravo, mas ele não era um escravo. José se tornou um prisioneiro, mas ele não era um prisioneiro. E existem muitas pessoas que têm se feito escravas e não estão em lugar de escravidão. E como consequência, todo o destino tem sido arruinado. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o seu remanescente do povo, atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, havia ordenado que ele dissesse, e o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo, repita comigo, eu estou com vocês. Quem que está falando? De verdade. Não existe nenhum versículo, não existe nada na Bíblia, dizendo que o Senhor te promete o carro do ano, que Ele vai te entregar uma casa muito maior. Só que é certo, se vocês tratarem Ele como prioridade em suas vidas, mesmo que não existam promessas específicas como essa, é certo de que você receberá tudo aquilo que você pediu, e até aquilo que você não pediu. No versículo anterior nós lemos, que não receba, não há quem possa deixar tudo, que não receba 100 vezes mais no presente. Qual que é o nosso presente? Repita comigo, é agora. Então é agora que nós temos que receber 100 vezes mais. Quando eu falei que não é o lugar que define o que você vai viver, mas como você se porta, essa história não sai da minha boca. Toda semana eu devo citar ela, ou pelo menos a cada 15 dias. Isaac estava em um lugar de fome, de dificuldade, de seca, e ele colheu 100 vezes mais. Quando? Naquele mesmo ano. Por isso, não desanimem, não perca suas forças, mude o seu foco, não é permaneça no mesmo foco, mude o seu foco, faça mais, quebre essa barreira da sua zona de conforto, e vocês receberão 100 vezes mais agora, ainda este ano. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito de todo o remanescente do povo. Eles vieram e começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Era o 24º dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário. No 2º ano do reinado de Dário, no 7º mês, no 21º dia do mês, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: fale agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao remanescente do povo, dizendo: quem de vocês que tenha sobrevivido contemplou este templo na sua primeira glória? E como vocês o veem agora?
Por acaso, não é como nada aos olhos de vocês? Mas agora o Senhor diz, repita comigo, seja forte, Zorobabel, seja forte, Josué, eu continuo, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e vocês, todo o povo da terra, sejam fortes, diz o Senhor, e trabalhem, repita comigo, e trabalhem, e de novo, e trabalhem. Entenda uma coisa, nada na Bíblia é colocado à toa. Tudo tem o porquê, tudo tem um motivo. Eles receberam as instruções, lá atrás foi falado tudo o que precisava ser feito, e trabalhem, e comecem a boa obra, e comece o que precisa ser feito, comece a fazer, comece a agir, porque como eu falei no início, muitos buscam que Deus, aquele Deus que vai fazer a parte dele, e o Deus que vai fazer a nossa parte, e não é assim que funciona. A reconstrução do templo depende de nós, o dizer nãos depende de nós, o posicionamento de fé depende de nós, e por fé, somente pela fé, nós viveremos o sobrenatural do Senhor. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Quando nós falamos de fé, fé não é ignorar o seu problema. Quando nós falamos de fé, é não permitir que os problemas te afetem. Porque se o problema te afetar, você vai parar, você vai desanimar, e você vai ir, assim, no sentido contrário em tudo aquilo que nós lemos agora. Só que por intermédio da fé, eu sei o que eu estou vivendo, mas repita comigo, mas eu vou mudar. Porque o seu momento não define você, você que define o seu momento. Não importa como foram seus 11 meses, você vai definir como será o seu dezembro. Não importa o que se passou, o que importa é que quando nós nos posicionamos da forma diferente, o Senhor financia, Ele nos honra e nós vivemos uma glória muito maior. Mas agora o Senhor diz, seja forte Zorobabel, seja forte Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e vocês e todo o povo da terra, sejam fortes, diz o Senhor, e trabalhem, porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a aliança que fiz com vocês, quando saíram do Egito, o meu Espírito habita no meio de vocês. Repita comigo, não tenham medo. Olha em outra tradução. Estou vivendo e respirando no meio de vocês agora. Não sejam tímidos e nem se acanhem. Ousadia, força. Não existe fé sem ousadia, não existe fé sem força, não existe fé sem perseverança, e não existe fé com os braços cruzados. Mude as prioridades na sua vida. Entenda uma coisa, a sua vida não está do jeito que está por obra do acaso, assim como a sua vida não vai mudar por obra do acaso. Pois assim diz o Senhor dos exércitos, daqui a pouco, mais uma vez farei tremer o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações, e serão trazidas coisas preciosas de todas as nações, e encherei este templo, e repita comigo, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos exércitos. Naquele tempo era esse o templo, hoje nós somos o templo, e o Senhor trará coisas preciosas, paz, vitórias para este templo. Quando nós falamos de um novo templo, é um novo tempo, é uma nova fase, novas medidas, novos resultados. Repita comigo, minha é a prata, meu é o ouro. Quem está falando? E olha como está em outra tradução. Toda a prata e todo o ouro do mundo, repita comigo, são meus. O Senhor tem aquilo que você precisa. Ele é o dono de tudo e de todas as coisas. Por que é tão importante a nossa oração?
Para um relacionamento existir e ele ser bem sucedido, é primordial o quê? Alguém se arrisca? Vamos juntos. Comunicação. Como que chama a nossa comunicação com Deus? Oração. Por isso que nós temos que fechar a nossa boca para reclamação, murmuração, questionamento. E colocar a nossa boca para funcionar, para agir no lugar certo. Aquilo que reclamando, murmurando, chorando, nós não conseguiremos resolver, em oração, ação. Quando eu digo oração, eu estou falando de orar e agir, orar e agir, orar e agir, oração, orar e ação. Mudanças começam a acontecer em nossas vidas. A glória deste novo templo, repita comigo, a glória deste novo templo será maior do que a do primeiro. Eu continuo, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então o novo templo será ainda mais belo que o primeiro, e repita comigo, e dali eu darei prosperidade e paz, prosperidade e paz, prosperidade e paz ao meu povo, eu, o Senhor Todo-Poderoso, falei. Eu gostaria que vocês se colocassem de pé, por favor. Jó 8, versículo 7, na tradução NTLH. A riqueza que você perdeu não será nada comparada com o que Deus lhe dará depois. O seu começo parecerá modesto, mas o seu futuro, repita comigo, o meu futuro será de grande prosperidade. Vamos de novo, o meu futuro será de grande prosperidade. Mais uma vez, o meu futuro será de grande prosperidade. Sabe o que é mais lindo da palavra futuro? Quando nós falamos futuro, tudo depende do seu ponto de vista e da sua fé. Daqui 1 hora é o futuro. Daqui 30 minutos é o nosso futuro. E da forma que nós recebemos a palavra, como ela entra, é assim que ela sai. O Senhor quer fazer algo grandioso nesse final de ano na vida de todos. Ele quer te levar para lugares que você nunca viveu antes. O primeiro templo foi bonito? Foi bonito. A primeira fase aqui foi bonita? Foi bonita. Assim como para muitos, existia um tempo lá no passado, que foi tudo maravilhoso. Mas o Senhor está deixando muito claro. Vocês viram isso no passado? Vocês estão vendo como está agora, mas no seu futuro, o segundo templo será muito maior. O segundo templo será muito melhor. Só que para isso nós precisamos acreditar. Para isso nós precisamos crer. Para isso nós precisamos nos posicionar. Para isso nós precisamos começar a trabalhar. Para isso nós precisamos quebrar os nossos padrões de comportamento. Para isso mudanças precisam acontecer. Quando eu mudo, repita comigo, quando eu mudo, tudo muda. Vamos mais uma vez, quando eu mudo, tudo muda. E olha o que diz nessa última tradução. Ainda que você não acredite nisso agora, você estará melhor do que jamais esteve. Diga isso para você. Quantas vezes forem necessárias. Ainda que eu não acredite nisso agora, eu estarei melhor do que eu jamais estive. Ainda que eu não acredite nisso agora, eu estarei melhor do que jamais estive. E eu te direciono, te aconselho, a quando você chegar na sua casa, chegar na sua família, você que está na sua casa, está perto de alguém, diga isso, compartilhe com seus familiares,
mesmo que você ainda não acredite o seu futuro, você estará muito melhor do que jamais esteve. Mesmo que você tenha vivido um ano muito tenebroso, de muitas lutas, de muitas batalhas, agora em dezembro você estará melhor do que você jamais esteve. Você será abençoado como nunca antes. Você vai desfrutar de resultados que você não tinha desfrutado até agora. Você vai viver uma glória muito maior, e a glória da segunda casa, a glória da segunda etapa da sua vida será muito maior do que a primeira. Nós acabamos de ler o livro de Jó. Jó, fica muito claro isso. O homem que teve tudo, foi o homem mais rico no seu tempo, que por um determinado momento, perdeu absolutamente tudo. Só que depois o Senhor restituiu em dobro tudo aquilo que ele tinha perdido. Então o Senhor não somente vai entregar aquilo que foi perdido há um tempo atrás, mas Ele vai entregar muito além, 2 vezes mais, 3 vezes mais. Só que para isso nós precisamos crer, para isso você precisa confiar. Mude as prioridades na sua vida. Entenda uma coisa: se o templo do Senhor estiver construído na sua posição, se o seu relacionamento com Ele estiver intacto, se Ele for uma prioridade na sua vida, você vai trabalhar muito e você vai colher muito. Ao contrário do que foi nessa história que nós acabamos de ler. Esperavam demais, mas viveram pouco. Trabalharam muito e não viveram nada. Aquilo que entrava como dinheiro, prosperidade, entrava como se fosse uma sacola furada. Por isso eu gostaria que você fechasse seus olhos. Assim como nós lemos há poucos instantes, reflita sobre a sua vida. Reflita sobre os seus resultados. Pare de procurar um culpado para os seus resultados, sendo que o culpado está no seu espelho. Pare de dar uma justificativa. Pare de procurar um porquê, sendo que o porquê é você, sou eu. Nós somos 100% responsáveis. Deus tem poder para curar o teu destino? Não só tem, como Ele vai. Mas entendam que Deus não é remédio. Deus não é segunda opção. Deus não é sobras. Deus é uma prioridade. Agora há pouco nós lemos ainda que Ele é o dono de todo o ouro e de toda a prata. Quando nós queremos comprar alguma coisa de alguém, nós vamos negociar diretamente com o dono, com o proprietário. Se você quer comprar alguma coisa, se você quer adquirir alguma coisa neste mundo, você precisa conversar com o proprietário do mundo, com o dono de todas as coisas. Se a palavra de Deus é o próprio Senhor, é a boca do Senhor falando conosco, em oração somos nós falando com o Senhor. Por isso eu gostaria que neste momento você entrasse em oração e dissesse exatamente isso: meu Deus, eu estou aqui para reconstruir o templo do Senhor. Por muito tempo, meu Deus, esse templo esteve em ruínas. Por muito tempo, meu Deus, esse templo esteve lá embaixo, nunca foi uma prioridade na minha vida. Por muito tempo, meu Deus, eu busquei as coisas seculares. Por muito tempo eu busquei casas, carros, bens materiais. Por muito tempo, meu Deus, eu busquei dinheiro. Isso, meu Deus, foi minha prioridade por muito tempo. Mas diga isso: hoje eu decido mudar a minha prioridade. Hoje a minha prioridade será outra. Hoje, meu Deus, eu estou reconstruindo o templo do Senhor. Porque o novo templo é um novo tempo. Então diga isso: o novo templo é um novo tempo. O novo templo é um novo tempo na minha vida. E eu vou viver esse novo tempo. Eu vou desfrutar de uma nova história. Eu vou desfrutar de coisas maiores, de coisas melhores. Meu Deus, não importa o que se foi, não importa o que aconteceu. Meu Deus, o novo tempo se inicia na minha vida. Por muito tempo, meu Deus, eu me esforcei. Por muito tempo, meu Deus, eu quis muito, mas eu fiz muito pouco. Por muito tempo, meu Deus, eu sonhei,
mas nada se concretizou. Por muito tempo, meu Deus, eu desfrutei de algo, mas nunca me saciou, nunca foi o suficiente, meu Deus, para trazer a fartura. Mas nesse novo tempo, meu Deus, eu vou receber tudo isso. Nesse novo tempo, eu vou receber tudo aquilo que eu não recebi. Nesse novo tempo, meu Deus, eu vou desfrutar daquilo que eu não desfrutei. Nesse novo tempo, eu vou viver aquilo que eu ainda não vivi. Diga isso: eu vou viver aquilo que eu não vivi ainda. Eu vou viver aquilo que eu ainda não vivi. Eu vou desfrutar daquilo que eu não desfrutei. Meu Deus, não importa o lugar onde eu estou, sou eu que vou determinar onde eu vou chegar. Meu Deus, não importa onde eu estou, mas sim como eu me porto. Meu Deus, eu estou em um momento difícil, mas esse momento não define a minha vida. Diga isso: nesse momento não define a minha vida, sou eu que determino esse momento, sou eu que vou definir, e esse meu momento será extraordinário. Hoje eu estou aqui para mudar todas as minhas prioridades. Hoje, meu Deus, se na sua palavra, no livro de Marcos diz: não há quem tenha deixado pai, não há quem tenha deixado mãe, filhos, não há quem tenha deixado prosperidade, propriedades, que não receba 100 vezes mais. Meu Deus, eu sei que o Senhor não está falando de abandono, mas o Senhor está falando de mudança de prioridades. Diga isso: é mudança de prioridade. A partir do momento que eu trato o Senhor como uma prioridade, o Senhor me trata como uma prioridade, e eu vou viver um novo tempo, uma nova história. Chega de empurrar com a barriga, chega de empurrar com a barriga as minhas tarefas, chega de levar nas coxas. Não, meu Deus, hoje eu vou me posicionar, meu Deus, e fazer o que precisa ser feito. Diga: por muito tempo, meu Deus, eu me enganei dizendo: a minha hora ainda não chegou, essa não é a minha hora. Mas na verdade, isso é covardia, por não querer mexer na sua fé, por não querer mexer na sua obediência, porque não querer mexer no seu nível de entrega. Mas diga isso: hoje eu vou mexer onde, meu Deus, vai me doer, porque eu vou sair dessa zona de conforto e eu vou trabalhar. Diga isso: eu vou trabalhar na obra do Senhor, eu vou trabalhar na obra do Senhor, eu vou trabalhar nessa grande obra, e a minha vida será mudada, a minha vida será transformada. Eu creio no seu poder. Meu Deus, eu estou no meio de escravos, mas eu não serei um escravo. Eu posso estar em um momento difícil, assim como, meu Deus, José esteve, mas esse momento não define quem eu sou. Eu sou mais do que vencedor. Declare isso sobre a sua vida: eu sou mais do que vencedor, eu sou mais do que vencedor, eu sou mais do que vencedor, eu sou mais do que bem sucedido, e eu vou viver uma história grandiosa, eu vou viver um novo tempo. Meu Deus, se o Senhor é o dono de toda a prata e todo o ouro, eu estou recorrendo àquele que é o dono de tudo isso. Diga isso: meu Deus, eu quero declarar prosperidade sobre o meu final de ano, eu quero determinar um crescimento profissional, eu quero determinar avanços na minha empresa. Meu Deus, declare como será o seu salário. Se você recebe comissão, determine qual será a sua comissão, e não duvide do Senhor, porque quando Ele quer, Ele faz, e Ele fará tremer o chão, Ele fará tremer tudo que precisar ser feito. Ele vai fazer, e Ele vai te honrar, e Ele vai te exaltar. Eu creio no seu poder. Diga isso: meu Deus, a riqueza que eu vou receber não se compara com aquilo que o Senhor tem para mim. Meu Deus, o meu começo parecerá modesto. Meu Deus, eu tive um começo muito modesto, mas diga isso: o meu final de ano será de grande prosperidade. O meu final de ano será de grande prosperidade. Eu vou viver no final de ano de grande prosperidade, de grande avanço, de grande progresso. Eu vou desfrutar de uma nova vida. Diga isso: mesmo que eu ainda não acredite nisso, eu terei, meu Deus, eu estarei melhor do que eu jamais estive. Mesmo que eu ainda não acredite, eu estarei melhor do que eu jamais estive. Eu creio no seu poder. Diga: meu Deus, eu acredito que o Senhor vai me honrar. Eu acredito que o Senhor vai me honrar. Diga isso: eu acredito que o Senhor vai me exaltar. Eu acredito que o Senhor vai me promover. Eu sei que o Senhor vai me dar vitórias. Eu sei que o Senhor vai me exaltar como nunca antes. Eu sei que o Senhor vai me colocar nas posições mais altas, e eu vou desfrutar de um novo tempo, uma nova história. Pegue o seu projeto, levante ele ao Senhor e determina: meu Deus, eu vou entrar em 2022, mas esses problemas não vão entrar comigo. Eu vou entrar neste ano, mas os problemas velhos vão cair por terra. Eu quero determinar: problema número 1 caia por terra, problema número 2 caia por terra, problema número 3 caia por terra. Apresente ao Senhor tudo aquilo que você não aceita levar para o ano de 2022. Diga: meu Deus, eu não aceito levar essa miséria, eu não aceito levar essa dificuldade financeira, eu não aceito levar
levar essa limitação profissional, eu não aceito levar, meu Deus, eu não aceito levar esse espírito de divisão, essas enfermidades, eu não aceito levar esses problemas conjugais. Diga, meu Deus, eu vou entrar em 2022, mas eu vou entrar por cabeça, eu vou entrar por cima, eu vou entrar em posição de destaque, eu vou entrar em posição de honra, e eu vou ocupar os maiores lugares, eu vou ocupar as posições mais altas. Diga isso, meu Deus, esses problemas nunca mais vão me acompanhar, eu nunca mais verei esses problemas, meu Deus, e principalmente, diga, eu vou entrar em 2022, mas esse templo antigo não entrará comigo. É um templo novo, é um tempo novo, é uma nova fase, é uma nova vida, resultados extraordinários. Não fique preso àquilo que você perdeu algum dia. Não é nada comparado àquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Então confie nele, que Ele vai te honrar. Deposite a sua esperança nele, porque Ele vai te promover. Ele vai te justificar como Ele nunca justificou antes. E você vai desfrutar de resultados que você não tinha desfrutado até então. Eu abençoo a sua vida. Eu quero determinar um final de ano poderoso, de grandes milagres, de grandes bênçãos, de grandes definições, que tudo aquilo que não aconteceu no decorrer de todo esse ano, meu Deus, eu quero determinar que vai acontecer em dezembro. Meu Deus, que da forma que o seu povo começou esse ano, que eles possam terminar de uma maneira mais abençoados, com mais respostas, que da forma que eles entraram, a sua palavra nos ensina, o final das coisas é infinitamente melhor do que o início, o fim das coisas é muito melhor do que o começo. Então eu quero determinar um final de ano de grandes vitórias, de grandes definições, de grande crescimento, de grande progresso, de grandes avanços, que um dia venha a ser melhor do que o outro melhor do que o outro, e que vocês possam desfrutar, disparado, do melhor final de ano, do melhor mês, do melhor dezembro, de toda a sua história, e que cada um desses problemas que tem te acompanhado até então, que eles venham cair por terra, em nome do Senhor Jesus. Repita comigo, eu concordo com essa oração. Ligo aqui na terra para ser ligada nos céus, em o nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus. E dê uma salva de palmas ao Senhor, a Ele, o único digno e merecedor de recebê-las, cada uma delas em nome do Senhor Jesus, e louve ao Senhor.